Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Semana passada a gente terminou então a parte de respiração celular, né, que é uma respiração que exige, né, uma respiração aeróbica, né, onde se usa o oxigênio, e aí a gente viu no final que o saldo energético é bem grande, né, 38 ATPs, produzido com a quebra de uma única glicose. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre um tipo de obtenção de energia que não vai ter a participação do gás oxigênio. Esse tipo de obtenção é através da fermentação, que o nosso corpo também faz, principalmente a fermentação lática, né? E nesse lugar, né, o composto orgânico, né, então assim, pode ser a glicose ou podem ser outros compostos, eles são parcialmente quebrados, então por isso que eles não são totalmente quebrados, né, por isso que não tem essa produção tão grande de ATP, né, sem a participação do gás oxigênio. Então, para alguns organismos, isso é interessante, né? Então, o aceptor final de elétrons é um composto também orgânico, originado de reações iniciais da fermentação. Normalmente, o rendimento são de 2 ATPs por molécula de glicose, quando a gente usa ela, né? Então, muito pequeno em relação ao ATP. E a gente tem vários tipos de fermentações, né? Alcoólica, lática, pirúvica, burídica, acética, mas as mais importantes e as duas que a gente vai estudar hoje aqui é a alcoólica e a lática, né? A fermentação alcoólica, né, ela acontece principalmente com esses fungos, né, do gênero Saccharomyces. Então, se você for ver na cerveja, por exemplo, se você olhar lá a composição nutricional, ver os ingredientes, você vai ver o nome desse fungo lá, porque são eles então que favorecem o processo de fermentação do malte, né, transformando o malte em um processo de fermentado, né? Um exemplo é esse Saccharomyces cerevisiae, que é utilizado então para a produção da cerveja. Normalmente acontece a glicose transformada em 2 álcools, né, 2 álcool etílico ou etanol, mais o CO2, mais 2 ATPs, né? E os subprodutos, né, então são gás carbônico e o álcool etílico, desculpa, né? E subprodução por esterificação do pão, para a fabricação de produtos à base de etanol, né? Então, para se preparar o pão, se você olhar aquele saquinho de fermento que você olhar lá, se você olhar qual que é a composição dele, é Saccharomyces cerevisiae, né? Então, ela utiliza o açúcar que está presente na farinha como fonte de energia, faz a fermentação, o processo de fermentação, então, o pão começa o processo de crescimento, liberando, então, o gás carbônico. Então, aquelas bolinhas todas que a gente vê dentro do pão, é um processo de fermentação que está acontecendo, então, com essa levedura, né? E aí o pão cresce porque começa-se a formar, então, o gás carbônico, né? E é o gás carbônico, então, que dá esse estufamento e esse aumento da massa do pão e torna ele bem mais leve, né? E aqui a gente também tem a liberação de etanol também é importante para a fabricação das bebidas alcoólicas, né? Por exemplo, a fermentação da uva permite a produção do vinho. No caso da cana-de-açúcar, pode gerar tanto a cachaça quanto o álcool que é utilizado nos combustíveis dos automóveis. Então, assim, até tipo a fermentação alcoólica ocorre até na produção do vinho, né? E a produção do álcool que vem da cana-de-açúcar. São todos processos de fermentação alcoólica, né? E outro tipo de fermentação que a gente tem é chamada de fermentação lática, né? Que aí ela é realizada principalmente pelas bactérias do gênero Lactobacillus. Então, quando a gente fala lactobacilos vivos, a gente pensa naquele Yakult, é exatamente um processo de fermentação que ocorreu ali, né? Essa bactéria também ela é parte da nossa flora intestinal, então por isso que ela é tão importante, então por isso que é indicado o consumo do Yakult em alguns momentos, principalmente para as pessoas mais idosas, que não vão ter essa flora totalmente composta e, por exemplo, se você passa por uma intoxicação alimentar, alguma coisa assim, o ideal é que você tome ou aquele Floratil, é a base de lactobacilos.
né? Então, faz com que fermente a lactose, né? Então, tipo assim, essas bactérias vão fermentar a lactose e liberar um ácido láctico, que é um subproduto, né? Então, com essa fermentação lática, a gente pode produzir coalhada, queijo, iogurte e outros derivados do leite, né? Então, quando a gente fala aquele coalho, o que aconteceu? É um processo de fermentação que aconteceu ali, né? A glicose deixou de ser glicose e se transformou em ácido lático ou lactato e produziu ali os dois ATPs. Então, na glicose, o ácido pirúvico aqui, então, para formar a fermentação alcoólica, vai formar, utiliza então uma levedura, e no caso da lática, as bactérias e as células musculares também vão fazer isso, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, com o subproduto, né, do álcool etílico, e aqui no caso o ácido lático, né, todos eles produzindo um rendimento muito baixo de 2 ATPs, né. E aí a gente tem no nosso corpo, a gente também pode em algum momento fazer a fermentação lática, né? Principalmente quando a gente está relacionando a questão da dor muscular, quando a gente começa a correr demais, né? E aí de repente a gente começa a gente faz uma sobrecarga, por exemplo, você vai, malha demais na academia, no outro dia você não consegue nem levantar, né? Porque o que aconteceu? Uma fermentação lática aconteceu principalmente na sua região muscular, né? Nessas pessoas, então, o coração e os pulmões não são habituados. Então, se você está começando o exercício físico, não tem o hábito, né? Seu corpo não está adaptado, né? Então, eles não conseguem enviar tanto oxigênio para as células musculares nessa proporção que você está pedindo, né? E para realizar esse gasto enorme de ATP. Então, para que as células então continuem trabalhando, né, ela vai precisar quebrar a glicose sem o gás oxigênio, porque ele não conseguiu chegar. E a partir desse momento, então, a célula começa então a fazer fermentação lática. E aí ela consegue produzir o ATP para que você consiga continuar realizando a sua atividade. E é nesse momento, então, que a célula, como ela foi privada do gás oxigênio, né, que ela começa a produzir uma quantidade ineficiente, e aí, em vez dela realizar respiração celular, ela está fazendo fermentação lática. Acontece que o subproduto disso, né, é o ácido lático, né, que é super tóxico, né? Então, assim, vai chegar no outro dia, você não vai conseguir nem se mexer por conta dessa quantidade desse ácido tóxico que foi, então, metabolizado ali, que demora mais ou menos 5 a 6 dias para ser metabolizado. Então, se você faz um exercício de sobrecarga, nem adianta no outro dia para você malhar, né? Porque dói demais, né? E a respiração celular anaeróbica ela é diferente da aeróbica porque ela não utiliza o gás oxigênio como um receptor final de hidrogênio. Entre os compostos usados como receptores finais estão os nitratos e os sulfatos, né? Então, no caso da respiração celular anaeróbica, eles vão usar bases de nitratos e de sulfatos para conseguir fazer um processo então de respiração, que é chamado de desnitrificação. Né? Isso aqui são presentes principalmente nas bactérias do solo, gente, que vão então conseguir pegar esse oxigênio atmosférico, né? Esse oxigênio molecular, né? E transformar ele em água, gás carbônico e ATP. Né? Células musculares humanas também podem ser citadas como um exemplo de anaerobiose facultativa. Então, a gente tem os anaeróbios restritos, que vão então pegar essa glicose, esse nitrato e transformar então em N2H2CO3 mais a energia, e os facultativos, né, que são seres que não sobrevivem na presença do gás oxigênio. Que lembra quando a gente falou lá no princípio da heterobiose, quando a vida começou a surgir, o oxigênio não era um gás que estava na atmosfera, né? E aí o que acontecia? A partir do momento que ele começou a ser liberado pelos processos, né, de respiração celular, muitos organismos morreram, né? Porque eram exatamente esses seres chamados anaeróbios restritos. É o caso, por exemplo, do Clostridium tetani, uma bactéria que causa o tétano, né?
ela na presença do gás oxigênio, ela morre. Daí a importância da água oxigenada na limpeza dos ferimentos. Então, quando você machuca, principalmente com alguma coisa que sofreu, que você sentiu que estava enferrujada, é importante que você lave com água oxigenada, porque a água oxigenada, no momento que ela entra em contato com o sangue, ela vira água mais O2, por isso que formam aquelas bolinhas, né? A gente está vendo aquele gás oxigênio se formando, né? Da mesma forma, existem seres vivos, como alguns fungos e bactérias, que se utilizam de gás oxigênio na produção de energia. Entretanto, esse gás vem a faltar, são capazes de realizar os processos anaeróbios. Então, são esses anaeróbios facultativos. Se não tiver o oxigênio, eles também vão conseguir fazer a fermentação ou eles vão conseguir fazer o processo sem a utilização do oxigênio. As células musculares humanas também podem ser citadas como uma anaerobiose facultativa, porque no momento em que você não consegue mandar aquele oxigênio lá para suas células, lá para suas fibras musculares, ela dá um jeito, né, e vai fazer a fermentação lática, conseguindo então fazer com que seu processo metabólico não falte, né, não deixe de existir. E aí aqui a gente vai para alguns exercícios, espero que eu tenha sido clara e eu espero vocês então no chat para que a gente consiga tirar o restante das dúvidas em relação a isso e também sobre respiração celular, tá bom? Um abraço.